Fala, torcedor do futebol sul-americano, fala você, torcedor do Atlético, torcedor do Curitiba. Hoje eu vim falar desta rivalidade Atlético e Curitiba, Curitiba e Atlético, que está cada vez mais longe, né, de acontecer dentro de campo. Uma porque o Atlético joga o Campeonato Brasileiro da Série A e o Curitiba joga o Campeonato Brasileiro da Série B. O momento é desnivelado, né? O Atlético está em ascensão e o Curitiba no ritmo contrário, usando aqui uma foto ilustrativa com grandes personagens do nosso futebol, Capitão Hidalgo pelo lado do Curitiba, Barcímio Sicupira pelo lado do Atlético, uma foto histórica. Eu quero falar um pouquinho do momento da dupla Atletiba em caminhos separados. Você está no meu canal pessoal, Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino. Vem comigo. Fala, meus amigos, eu quero falar da rivalidade Atletiba e das participações dos times aqui da capital do Paraná nas competições internacionais. Coritiba e Atlético, Atlético e Curitiba, vocês estão carecas de saber que o Furacão está jogando atualmente a Copa Sul-Americana, né? Está muito bem na Copa Sul-Americana, classificado, inclusive, para as oitavas de final. Mas aí, o Coritiba tem experiência internacional? Tem história nas competições internacionais? É o que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, já pedindo para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e participar com a gente. Todos sabem que o Atlético é bicampeão da Sul-Americana, as últimas duas edições que disputou foi o vencedor, está em busca da La Terceira, hashtag La Terceira, para quem é atleticano e confia nesta conquista. O Furacão também tem duas participações em finais de Copa Libertadores, que é a competição mais importante do continente. Em 2005, perdeu para o São Paulo essa decisão, e em 2022 perdeu para o Flamengo, jogo único esse lá em Guayaquil. Vale ressaltar que foram duas derrotas para equipes brasileiras. E o Furacão também conquistou uma Sul-Americana diante de um brasileiro, né, o Red Bull Bragantino, e foi campeão da Sul-Americana em cima do Júnior Barranquilla, conquista, inclusive, que aconteceu em Curitiba, na Arena da Baixada. Ah, mas às vezes pergunta, e as competições internacionais do Curitiba? Curitiba tem história, né? E por que o torcedor alviverde está ferido? Não é só a participação na Série B do Campeonato Brasileiro, não é só os rebaixamentos constantes no Campeonato Brasileiro, né? É também ver o rival crescendo de maneira exponencial, né, nas competições internacionais. Então, o torcedor coxa branca fica chateado em ver o Atlético cada vez mais um time copeiro e internacional, enquanto Curitiba está aí lutando, né, para voltar no cenário nacional e, quem sabe, aí trilhar caminhos internacionais. O caminho todos sabem, é voltar para a Série A, é fazer uma campanha razoável na Série A para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, ou quem sabe em Copa Libertadores. Mas e as participações, né? O Coritiba tem, todos sabem, né, não tem o mesmo peso das competições que o Atlético disputou, mas o Coritiba tem duas participações, né, apenas duas participações em Copa Libertadores da América. Veja só, o Coritiba tem duas participações em Copa Libertadores da América, né? O Atlético tem muito mais participações, tem, se eu não me engano, 9 participações e duas finais, então é muito maior a participação. Mas eu estou vendo aqui o desempenho. O Curitiba jogou a Libertadores da América em 86, quando ocupou a segunda colocação do grupo 2. Em 2004, ficou em terceiro do grupo 9. Foram as participações do Curitiba, ou seja, não avançou para o mata-mata, né? Terceiro lugar não avança, e o segundo lugar lá em 86 também não avançava.
Então, o Coritiba não tem oitavas de final de Copa Libertadores. O Coritiba também, minha gente, tem aí participações em torneios lá dos anos 70, né? O Fita Azul, né, foi um torneio aí que o Coritiba ganhou jogando com equipes fora do Brasil, e também com equipes nacionais, né? Era uma série de jogos que dava essa honraria de Fita Azul. Excursões internacionais pela Europa, mas isso não são caracterizações oficiais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Coritiba precisa, né? A volta do Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro, ela vai muito além, né, do que voltar para a elite. O Coritiba precisa perseguir o seu rival também nessa atmosfera internacional. Eu estava vendo aqui participações do Coritiba na Sul-Americana. Estava vendo no, no histórico, né, o Coritiba participou, né, são poucos jogos, né? 2016 foi a última participação. Coritiba teve jogo com o Atlético de Nacional de Medellín, perdeu por 3-1, empatou 1-1 no Couto, né? Fase de quartas de final. Fase de oitavas de final, Coritiba eliminou o Belgrano, né? Perdeu de 2-1 em Curitiba, ganhou fora de 2-1 e classificou nos pênaltis. Daí teve aí participação na fase preliminar, né? Eliminou o Vitória. Na fase anterior, eliminou o Águias Douradas, né, que é da Colômbia. Depois, em 2008, foi eliminado na segunda fase, né? Não, classificou na segunda fase também, com essa participação de 2013. São poucas participações. 2004, fase preliminar, foi eliminado. Depois, 2012, 2009, fase preliminar, eliminado. 2012, eliminado na segunda fase para o Grêmio. Daí 2009, Águias Douradas. 2013, né, Águias Douradas. 2008 2016 foi a participação que eu citei, a última participação, quartas de final, o maior desempenho do Coritiba. Então você vê, né, que o Coritiba conseguiu pouca história internacional, né? E é um time mais antigo que o Atlético Paranaense. Então a diferença é gritante. No cenário nacional, né, o Atlético é o time da primeira divisão, o Coritiba hoje é o time da segunda divisão. Precisa voltar, tem tamanho para isso. Quando voltar, vai ter que ainda pensar nessa situação internacional para rivalizar com o Atlético Paranaense. No cenário estadual, né, o Coritiba leva vantagem nos números totais, mas nos últimos anos o Atlético também vem fazendo essa diferença diminuir. Basicamente é essa. Não quero confusão aqui no chat, coloque aqui nos seus comentários o que você acha dessa experiência internacional do Coritiba, do Atlético e da rivalidade dos dois times, os momentos de cada um. Um jogando Série A, outro jogando Série B. Conte aqui para mim nesse vídeo do futebol sul-americano. Até uma próxima!